Vamos falar agora do Castelinho hoje. Como é que ele é visto, se é que é visto, nas universidades de jornalismo? Eu lembro que você também disse numa entrevista que quando você contou para a filha dele ou para alguma outra pessoa que você ia escrever a biografia do Castelinho, ela falou que temia que ele fosse esquecido. Como é que você vê o Castelinho hoje? O Castelinho hoje cabe nesse nosso Brasil? Olha, o Castelinho sempre caberia, e não só no Brasil, na vida de qualquer país, cumprindo um papel fundamental para a cidadania, que é traduzir a vida política, né? Como ela se faz, como ela se dá, que rumos ela pretende, que caminhos ela planeja. Hoje que nós temos um Congresso Nacional, que é um pesar para a nação brasileira, né? Um Congresso de baixíssimo nível, com poucos deputados realmente combativos. Nesse momento, eu acho que o Castelinho era mais do que necessário. De fato, quando eu comecei o projeto de escrever o livro, a gente lidou com essa hipótese. O Castelinho está sendo esquecido pelas faculdades de comunicação, pela academia, pelos professores, pelos próprios alunos. Eu me lembro que quando eu dei a entrevista ao Jô Soares, a gente começou a conversar, tinha um monte de universitários na plateia. E eu aí disse para o Jô, sobre esse propósito de reerguer o nome do Castelinho, e disse para ele, me dá uma licença assim, quem é que na plateia que faz jornalismo? Um grupo grande, uns 50 meninos levantaram o braço. Ele disse, agora quem é que conhece aqui Carlos Castelo Branco? Nenhum deles levantou o braço. É tristíssimo você ver que o maior jornalista político da história do Brasil tenha sido esquecido em tão pouco tempo, né? Faz só 20 e poucos anos que ele morreu. E ele trabalhou até o último dia, praticamente. Então, o jornalismo, como se faz hoje, precisaria de algumas correções que o Castelo poderia fazer bem. Se ele estivesse aqui hoje, ele teria feito isso com muita precisão, que é escrever, primeiro, com isenção, sem ter um lado, propriamente. Segundo, tendo coragem de dar nome aos bois e de enfrentar os poderosos, que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem. O jornalismo hoje em dia eu compararia com a atividade de um matador, é quase que o papel de Magarefe. Você quer ver sangue, né? Em tudo que você faz. Não apura direito, não pergunta direito, não ouve o outro lado. Enfim, essas coisas todas... O chute, né? Elas seriam o chute. O sujeito trabalha em cima de hipóteses. Então, tudo isso hoje em dia poderia ter uma melhor correção se Castelinho estivesse entre nós. Mas mesmo que ele não esteja, a obra dele, as colunas dele, o meu livro, de certa maneira, uma modesta contribuição nesse sentido, ele poderia ser um vetor de formação dos novos jornalistas. Mas eu repito para você o que a gente conversava antes da entrevista. Eu pensava que esse livro ia ser um sucesso extraordinário na academia, nas escolas de comunicação, que eu ia ser constantemente solicitado a fazer palestra, a debater com alunos. Não aconteceu um só convite. Todos os convites que eu tive não tem nada a ver com escolas de comunicação. Deve ser até porque os próprios professores nem conheçam mais o Castelinho, né? Ou muito Eu raro. acho que até conhecem, não é difícil, né? O cara ser professor de comunicação e dizer não conheço o Castelinho é o fim da picada. É como professor de história não conhecer Pedro Álvares Cabral, mas é um pouco isso. Mas eu acho que, né, é um pouco de preguiça também, sabe? E o jornalismo da academia, ele se deitou muito em cima de teorias e opera pouco com a prática.
Então, operar com o sentido prático do jornalismo é absolutamente fundamental. Mas você falou se o Castelinho tivesse entre nós hoje, mas se ele tivesse entre nós hoje, ele ia estar muito triste com a extinção do jornal impresso do Jornal do Brasil, né? E acabou. Na verdade, ele conseguiu passar da máquina de escrever para o computador antes de morrer. Eu não sei se propriamente ele estaria triste. Ou se ele estaria já num desses sites de... Ele não conseguiu, foi passar para outros veículos. Né? Eu me lembro que um dos expoentes da análise política no tempo dele era o Vilas Boas Correia, que foi até hoje, muito bem à televisão, se deu muito bem com a televisão. Né? Ele não está muito bem, ele está bastante velho. Eu entrevistei para o livro, mas o Vilas é o contrário do Castelinho. Ele era alto, bonito, falava muito bem, se expressava bem. Mas o Castelinho não conseguiu passar para a televisão porque ele não conseguia falar direito, né? Ele falava muito mal. Ao modelo de imprensa que a gente tem hoje, internet, blogs, o Castelinho se daria bem. Ele era moderno, ele sempre atualizado. Não, o Castelinho foi essa eloquência, né, do Vilas Boas Correias, mas ele foi ator, né? O Vilas Boas? Não, o Castelinho foi ator, né? Ah, sim. Participou do filme do Glauber Rocha. É verdade, é uma tristeza aquele filme. Eu tive que rever aquele filme por conta da aparição do Castelinho. Eu acho que é um pouco deprimente. Não ele gosto falando, nem um sobre pouco. Falando sobre a situação do país, situação... completamente uma situação torta. Ele e o Antônio Pitanga, né, falando sobre... Os dois completamente bêbados. O Pitanga, no final, ele chega quase caindo. E o povo em tudo isso? Teve algum benefício com a Revolução? Já dizia o presidente Médici, em visita ao Nordeste, no auge do crescimento econômico do Brasil, que a nação ia bem, mas o povo ia mal. A prioridade continua a ser a do crescimento econômico, a do combate à inflação. E, infelizmente, ainda não é a do aumento dos salários. Ainda não é a do aumento do bem-estar do povo. E aí a gente vê ali naquele episódio, a gente vê como é que o Glauber Rocha fazia um filme, né? Eu convivi muito com o Glauber Rocha no final da vida dele, ele foi para Brasília. Quando ele se agarrou na Barra da Saia do Golbery, do Couto Silva, do general Golbery, dizendo que era o gênio da raça, ele foi viver em Brasília, porque ele aí vivia de certos favores do governo militar. Eu não sei exatamente, não sei quantificar esses favores, mas o fato é que ele viveu em Brasília e viveu um bom tempo, não sei de onde é que ele tirou dinheiro, provavelmente pagavam para ele as contas. Mas ele, nessa época, ele estava completamente doido já, e ele escrevia umas colunas no Correio Brasiliense que eram ilegíveis, né, em que ele abusava dos Ys e dos Ws, e, enfim, escrevia Brasil com vários Ys e com vários Ls no final. E aí eu relato no livro de como esse filme, na verdade, foi feito. A Idade da Terra foi o último filme de Glauber. Ele, no dia em que ele foi entrevistar o Castelinho, que foi uma beberagem geral, eles ficaram até a madrugada bebendo, feito loucos, completamente. Lá para as tantas, a Luciana põe no som, no aparelho de som, um disco do Villa-Lobos. E o Glauber aí pergunta para ela, o que é isso que está tocando? Ele não sabia que era Villa-Lobos. Aí a Luciana disse, Villa-Lobos. Aí falou assim, ótimo. Não falou mais nada. Aquela música que a Luciana botou ele na hora virou a trilha sonora do filme. Ou seja, completamente improvisado, ele não tinha nada. Você falou que não tem convites de universidades para discutir o Castelinho. Mas você tem contatos com estudantes de jornalismo? Ou se não tem? Não tem. Não tem contatos? Não tenho. Para não dizer que não tenho, outro dia um velho professor da ECA
me convidou para ir a um instituto que ele toca e tinha alguns alunos lá do curso de mestrado dele, aí eu discuti um pouco o livro, mas na verdade tinha tão pouca gente que eu não posso dizer que aquilo tenha sido contato com... tinha poucas pessoas. Fora isso, não tenho porque eu tenho até dúvidas se os alunos de jornalismo hoje em dia têm interesse em debater com velhos jornalistas, porque eu não sei se eu estou equivocado, mas eu tenho a impressão que os alunos de jornalismo hoje, eles entram na universidade sem nenhuma dúvida. São pessoas que não têm dúvida, só têm certezas. Você não está equivocado. E o jornalista que não tem dúvida, no meu entendimento, ele tem que desistir da profissão, né? Porque a dúvida é a essência do jornalismo. Como é que você decidiu seguir o jornalismo? Você teve influência da família? Como é que você decidiu? Não, nenhuma, absolutamente. Eu estava fazendo direito e resolvi mudar lá para as tantas, passar para jornalismo e larguei o curso de direito no 4º ano. E fui ser jornalista porque outro dia eu vi um jornalista contando a mesma história. Eu queria dar minha contribuição para a redemocratização do Brasil. Eu achei que, como jornalista, teria um espaço imenso para fazer isso. E, de certa forma, fiz. Porque todo o tempo que eu fui jornalista, e eu fui jornalista político cedo, e a partir daí nunca mais voltei atrás, eu sempre que podia questionava a ditadura. Na verdade, eu não sabia que aquilo não era jornalismo puro, aquilo era um jornalismo militante. Eu aprendi depois, quando o Brasil se redemocratizou, aí eu percebi que não podia ser. Na época não tinha. Mas como, na época né? todo mundo fazia jornalismo daquele jeito. Eu não sei como é que a ditadura aguentou tanto tempo. Ou não aguentou, né? E você, o seu primeiro emprego é no Jornal do Brasil já ou não? Não, o meu primeiro emprego como jornalista foi no Correio da Manhã. Correio da Manhã. Que era o jornal do Paulo Bittencourt, Neomar Muniz Sodré Bittencourt, que era um jornal do Rio, altamente prestigioso, e que foi o jornal que fez o editorial que praticamente derrubou João Goulart, o editorial Basta, que naquela época bastou um editorial e João Goulart foi pro chão. Depois ele se tornou um jornal de oposição à ditadura, mas aí a ditadura asfixiou a Neomar, que era a dona dele, e ela vendeu o Correio da Manhã para o Marcelo Alencar, que depois foi governador do Rio. Marcelo Alencar teve também junto, ao mesmo tempo, a Última Hora. Então eu posso dizer que eu trabalhei no Correio da Manhã e na Última Hora. Mas aí o passo seguinte eu fui para o Globo logo e nunca mais voltei a esses pequenos jornais. E você tem planos de seguir escrevendo biografias? Tem. Tem? Você já tem outros nomes em vista? Não, na verdade, biografia no Brasil é uma área, é um setor muito pouco vislumbrado não só pelos escritores, mas também pelas editoras. Curioso, biografia vende a rodo. Né? A minha editora, que é a Record, a maior editora brasileira, ela privilegia as biografias. Ela tem uma necessidade, uma requisição contínua de biografia. Tanto que ela me pediu, quando eu encerrei esse livro, no ano passado, quando eu lancei, ela me pediu uma biografia na área esportiva, já que esse ano é um ano olímpico. Mas eu não consegui imaginar uma pessoa que merecesse essa... A biografia é muito difícil, você tem que... além de todo o planejamento normal que todo livro tem, você tem que encontrar a identidade sua com tem que ter essa ligação. Mas você tem já nomes que você está pensando? Não, pensei em vários nomes, mas não deu certo. Então eu estou, realmente nesse momento eu estou partindo para outra área, outra hipótese, já não estou necessariamente na área esportiva.
Mas é o tipo da coisa difícil de realizar, porque se a pessoa é viva, é a coisa, olha, mais difícil que existe. A gente já está acostumado a entrevistar, mas quando você chega para o sujeito e diz, vou contar a tua vida, a primeira coisa que ele pensa é que você vai contar as glórias da vida dele. Ou então que vai descobrir os podres, né? Aí você, assim, quando ele pensa que você vai contar as glórias, ele fica muito feliz, e topa. Mas aí ele descobre que ele tem os podres e que você, para equilibrar a história, para não parecer que você está contando a história do super-homem, você tem que contar alguns podres também, como eu fiz com o Castelo. Contei algumas coisas que não são exatamente animadoras sobre o Castelo, mas tem que contar. E a vida completa da pessoa. E aí a pessoa tem medo, não é? Como no Brasil a gente tinha até recentemente uma lei que proibia você escrever biografia sem autorização, ou da pessoa, da família, isso daí de certa maneira inibiu o pensamento brasileiro, a técnica brasileira nesse sentido, não é? E agora que a gente está começando um pouco a abrir a cabeça para escrever o que seriam biografias não autorizadas. Vão sair até algumas aí do Mário de Andrade, né, que vai sair, essas coisas. Estava aí embargada aí. Algumas eu nem sei se são propriamente necessárias. A biografia do Mário de Andrade, eu acho, nessa altura já se contou tudo sobre Mário de Andrade. A única coisa que o sujeito vai contar, a pessoa que está fazendo, é que Mário de Andrade era gay, mas e daí? Todo mundo o que já isso sabe acresce? Todo mundo já sabe, quem tinha que saber já sabe. E segundo, não acrescenta absolutamente nada à obra fantástica, magnífica, né, que ele deixou. Enfim. Aliás, o Mário de Andrade é objeto de uma das coisas mais engraçadas desse livro, que foi a discussão do Castelinho com o Manuel Bandeira sobre quem seria o maior poeta brasileiro. É um negócio meio bobo, meio conversa de bar, né? Mas estava se dando entre duas pessoas que foram da Academia Brasileira de Letras, um deles que disputava objetivamente esse posto de maior poeta brasileiro, que era Manuel Bandeira. E Castelinho saiu em campo, Manuel Bandeira saiu em campo para o outro lado, Castelinho achava que era o Mário de Andrade e o Bandeira achava que era o Drummond. E o Drummond pediu uns dias para reler toda a obra do Mário de Andrade. Releu, voltou e disse, é Drummond. E o Castelinho fincou o pé. Porque era uma discussão que... Né? Só que no final da vida ele mudou de ideia. E naquela crônica que eu te falei, ele confessou que o maior poeta brasileiro de todos os tempos era Carlos Drummond de Andrade. Carlos Marques, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns por esse livro, que eu recomendo para todos. Não só estudantes de jornalismo, porque é uma história de vida também muito rica, né, do Castelinho. Sim. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado. É um projeto que até se originou lá no meio até acadêmico, lá da academia. Conversando, acabei tendo as ideias, né? Eu ainda não posso falar porque ainda é um segredo, né?